entre as equipes. Eu cheguei na SEMI em 2019, né? Eu estou na SEMI há muito pouco tempo, né? Eu sou formador da área de ciências, fui para a SEMI em 2019, foi um ano que a gente ficou assim muito focado no trabalho da BNCC, na reformulação do currículo do Estado, e não deu tempo, né, para ter muita interação com os outros setores, com os outros departamentos, né? Aí a gente achava que em 2020 a gente ia poder fazer um amplo trabalho para a implementação do novo currículo, né? E aí veio a pandemia e essa situação que nós estamos vivendo até agora, né? Mas, assim, eu tô nessa função, né, da coordenação, né? Esse nome grandioso, né? Gerente. É uma coisa que eu acho até curiosa, né? Porque eu não me vejo, né, nessa função, nesse padrão, né? Mas, enfim, eu estou aprendendo muito, eu sei muito pouco sobre o funcionamento de muita coisa lá no Departamento de Ensino Fundamental. Em relação ao ensino especial, menos ainda, né? E gostaria de aprender, foi uma coisa que eu reforcei com a Sandra. E aí o que eu combinei com ela é de fazer aqui uma conversa com vocês, né? Sobre um pouco de como nós conduzimos o ano letivo de 2020 no contexto da pandemia, né? E o que a gente está planejando para 2021. E em relação ao ano 2020, ao ano letivo de 2020, eu vou me ater mais a esse período que eu estou lá à frente da equipe, né? Que começou esse ano. Então, assim, sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa, tá? Tirar qualquer dúvida, né? Aqui é uma conversa mesmo, né? A gente não está aqui na figura de reunião, de palestra, esse tipo de coisa. Eu fiz um rápido PowerPoint só com os pontinhos para eu não esquecer o que eu tenho para falar. Mas em qualquer momento vocês podem, né, falar, perguntar de alguma outra coisa, tá? E tudo mais, né? Então eu vou falar um pouco das ações que nós desenvolvemos na nossa assessoria pedagógica e formação para as escolas de ensino fundamental. E assim, e de antemão, é lembrar que nós vivemos assim um momento desafiante que eu acho que não tem nem parâmetro para comparar. Porque se já é difícil a gente trabalhar no contexto da nossa escola pública, com toda a diversidade, com todas as particularidades daquela forma antiga que a gente conhecia, no ensino remoto mais ainda. Todo o nosso currículo, ele foi pensado, e nessa reformulação em 2019, para ser trabalhado de forma presencial, com bastante interação do professor com o aluno, do aluno com os outros alunos. E nós temos esses desafios, essas dificuldades, nós somos muito cobrados pela escola, por metodologias e tudo mais, mas a gente não tem. A gente está literalmente trocando a roda do carro com o carro andando, né? Mas como todos sabem, os professores, as redes de ensino, nós estamos nos reinventando e tentando nos adaptar. A questão é, nós temos as condições ideais para o ensino remoto? Claro que não, a gente não tinha nem as condições ideais na época do ensino regular presencial. A gente pode fechar as escolas? Não, as escolas têm que continuar funcionando, mesmo que de forma remota. E se o ensino está ocorrendo de forma remota, o nosso assessoramento pedagógico, as nossas atividades de formação, de acompanhamento da escola, elas têm que se adaptar. Não no sentido que nós vamos agora conseguir substituir e ter uma metodologia para alcançar os objetivos que nós devíamos alcançar quando o ensino era presencial. Mas nós temos que lutar para não romper os vínculos com a escola e tentar insistir, né, alcançar o que for possível. Agora, ter bastante clareza. Muitos dos objetivos de aprendizagem eles só vão poder ser retomados quando a gente voltar para o ensino presencial. Agora, enquanto a gente não voltar para o ensino presencial, a gente tem que buscar alternativas para minimizar impactos, né, como eu falei, para manter o vínculo com a escola, tentar manter contato com os alunos, com os professores, mesmo de forma remota, mesmo utilizando essas estratégias, tá? Então, eu não sei quem é que está com o PowerPoint, se já puder abrir, tá, Sandra? Vocês estão me ouvindo bem? Ok.
Hélio, se tu quiser apresentar daí, dá. É só abrir no teu próprio computador. Ah, tá, é porque eu estou aqui no celular, Ah, tá. e aí por aqui vai ficar mais complicado, tá? Ah, entendi. Mas enquanto vocês vão abrindo aqui, eu já vou adiantando. Então, nós começamos o ensino remoto, né, no mês de outubro do ano passado, de outubro a dezembro. A gente imaginava que para esse ano a situação ia se tornar um pouco melhor e a gente ia poder, enfim, ter um ensino híbrido, né, que é a junção do presencial com o ensino remoto. Mas acabou que a pandemia se complicou e a gente terminou o ano letivo de 2020 de forma remota e vamos começar o ano letivo de 2021 de forma remota. As principais ações e recursos pedagógicos que nós disponibilizamos para o ensino remoto, né, foram aquelas atividades do portal, que elas não têm assim um formato de uma aula, né? Ela é mais uma atividade que foi pensada em ser postada lá no site, numa linguagem que pudesse ser facilmente compreendida pela família, que pudesse ter um momento de interação da família com as crianças, já que a criança não ia ter o professor para orientar, para fazer atividade, né? Então, nós tivemos aquelas atividades postadas no site da prefeitura. É importante lembrar que nós não temos o nosso próprio site ainda, né? Nós ainda temos muitas dificuldades para alimentar esse portal, mas nós temos nós fizemos mais de 125 atividades que foram postadas lá no portal da educação, para o ano letivo de 2020. Apesar de todas as dificuldades, isso não é pouca coisa, né? Foram 125 atividades que foram divididas, algumas atividades ali voltadas para os alunos do primeiro e do segundo ano, que estão no ciclo de alfabetização, e outras atividades agrupadas para o terceiro ao quinto ano, que seria o grupo dos alunos de pós-alfabetização. Agora, para o professor inserir essa atividade no seu currículo e realmente trabalhar essa atividade como atividade curricular e não apenas como atividade de interação com a família, como foi pensado a princípio, nós elaboramos isso, né? Hélio, desculpa, tá? De ter entrado atrasado, tá? Tudo bem, tranquilo. Isso é assim mesmo. Tem hora que eu tento compartilhar essa tela e também não dá certo, tá? Aí pode avançar para o segundo slide. Vamos para o segundo, Eliane. Então, nós publicamos 125 atividades no portal da escola. Esse é o principal recurso que nós temos, né, para ter uma interação online, né? Porque nós não temos um site estruturado como um portal. Nós temos o nosso, né, nós não temos um site estruturado como uma plataforma, né? Nós temos esse portal da escola que fica no site da prefeitura. Além dessas atividades do portal, um outro recurso que nós procuramos oferecer para a escola, para ajudar no trabalho, foram as rotinas quinzenais, né? Que é uma espécie de plano de aula quinzenal, onde você apresentava as atividades e os conteúdos que o professor poderia aprofundar no trabalho com o aluno a partir dessas atividades. Então, nós fizemos rotina para o segundo, para o quarto e para o quinto ano. A atividade, né, as rotinas para o segundo, o professor podia adaptar para o primeiro, e as rotinas para o quarto, o professor poderia fazer as adaptações para o terceiro, porque a gente realmente não tinha perna para produzir rotinas quinzenais para todos os 5 anos do ensino fundamental, né? Então, nós focamos nesses 3 anos pelas particularidades. Segundo ano ali, o fim do ciclo de alfabetização, o quarto ano está ali no meio, e o quinto ano, que é o ano de saída, o fundamental, anos finais. E esse ano, nós elaboramos um caderno com atividades de língua portuguesa e matemática para o quinto ano, que foi uma outra particularidade, porque os alunos do quinto ano tinham que concluir o ano letivo mais cedo, né? Vocês já acompanharam essa discussão naquela formação de fevereiro e tudo mais. Então, foi feito esse caderno de atividade.
onde as atividades eram realizadas no contraturno, né, sem o acompanhamento do professor, porque a gente não podia orientar o professor a ficar no outro turno com o aluno, senão a gente teria que pagar a aula complementar para eles, né? Então, esses foram os recursos pedagógicos principais que nós oferecemos para a escola. Agora, os desafios foram grandes, né? Como eu falei, em relação ao portal da escola, nós temos que manter e temos que ampliar esse portal, porque essas tecnologias, elas vieram e elas encontraram espaço e elas vão ficar, né? A gente vai ter que fomentar o uso dessas ferramentas. Agora, o portal, ele é um canal de comunicação com a escola. Muitas escolas, os coordenadores e os professores baixam as atividades e fazem as adaptações e, inclusive, as impressões para que os alunos possam realizar a atividade. Porque nós temos que ter uma clareza, uma particularidade da nossa rede, né? Nós só trabalhamos com educação infantil e ensino fundamental anos iniciais. Os nossos alunos, eles ainda não têm uma grande autonomia para o uso dessas tecnologias. Os nossos alunos, eles têm, pela condição socioeconômica, eles têm pouquíssimo acesso às mídias digitais, como computador, celular com acesso à internet e outros equipamentos, né? Então, essa é uma grande dificuldade. E, em relação às rotinas, a própria adaptação para o ensino remoto. Porque, como eu falei, o nosso currículo, ele é muito rico, ele apresenta proposta de atividade, mas tudo feito para o trabalho presencial. Então, tudo para o trabalho remoto, a gente teve que buscar, criar, né? Inventar, pensar em situações de aprendizagem. Então, isso aí foram algumas dificuldades que nós tivemos. Em relação ao caderno, como eu falei, nós fizemos uma avaliação com os professores do 5º ano, que eles colocaram as dificuldades que os alunos tiveram no acompanhamento, pela falta de acompanhamento para realizar as atividades do caderno, porque as atividades do caderno iam realizar no contraturno, né? Então, essa é uma característica muito forte da nossa rede, né? O nosso ensino remoto na rede municipal de Rio Branco, na maior parte dos alunos, ele não é mediado por mídias tecnológicas, né? Ele é mediado principalmente por atividades impressas, pelo uso do livro didático. Isso não significa que nós não devemos propor o uso desses recursos pedagógicos, dessas mídias, né? Nós sempre colocamos isso para a escola, mas nós temos que ter o cuidado na orientação de que o professor, ao propor uma atividade, um conteúdo que ele vai abordar usando um vídeo do YouTube, ao mesmo tempo ele tem que pensar em alguma estratégia para que o aluno que não vai poder baixar um vídeo ou vai ter uma velocidade no celular ou um computador para assistir esse vídeo, ele vai ter que ter uma estratégia de utilizar uma apostila, uma atividade impressa, a produção de algum outro recurso, né, e tudo mais. Então, esses são os principais recursos que nós utilizamos no ensino remoto: as atividades do portal, as rotinas quinzenais para todos os componentes que nós tínhamos, né, formadores. Então, nós fazemos rotinas não só de língua portuguesa, matemática, mas fizemos de história, geografia, ciências, né, educação física, ensino religioso. Esse ano a gente teve a saída de alguns formadores, né, a gente ainda tem essa carência, mas nós contemplamos a grande maioria dos componentes curriculares. Na avaliação que nós fizemos com as escolas, elas colocaram como bastante positivo o uso das rotinas, né? Muitas escolas alegavam que as nossas rotinas, né, subsidiavam eles para elaborarem os seus planejamentos, as suas rotinas, né? É claro que essas nossas rotinas não eram algo pronto e acabado, né, que a escola não poderia mudar, né? Ninguém melhor do que o professor regente para elaborar o seu plano de aula. Nós fazíamos uma proposta, mas a escola tinha autonomia para fazer a alteração. Deixa eu ver o próximo slide, por favor. O que mais que tem aqui? Tá. Outro recurso que esse ano nós passamos a recomendar para a escola foram as videoaulas produzidas pela SE, né?
A SE, ela tem um site estruturado como uma plataforma onde se hospeda muito materiais, e as videoaulas que são exibidas pelo canal AmazonSat, elas ficam hospedadas lá no portal Educ da SE. Então nós sugerimos às escolas que também utilizassem esse material de apoio. Nós pegamos um cronograma que nós pegávamos de colegas da SE, era um cronograma das videoaulas que estavam previstas para aquela semana. Só que nós tivemos assim, uma série de particularidades e desafios por uso dessas videoaulas, né? Primeiro, as videoaulas da SE para os anos iniciais, elas só são veiculadas na TV dia de quinta e de sexta-feira. Elas não contemplam todos os anos e não contemplam todos os componentes curriculares. Além disso, o nosso aluno, ele não tem facilidade para assistir o vídeo hospedado lá no site. Eles estão todos lá. O que o nosso aluno tem mais condições de fazer é assistir a videoaula que é veiculada na TV, porque é um recurso que eles têm mais acesso, né? E, inclusive, que eu saiba, né, todas as videoaulas, ela tem a tradução, né, na linguagem de sinais para os alunos com problema auditivo, né, com deficiência auditiva. Só que as escolas colocaram nos coordenadores pedagógicos uma série de dificuldades para usar esse recurso, porque eles nos colocaram que para orientar o aluno a assistir uma videoaula, eles precisavam saber com antecedência qual era a abordagem dessa aula, eles teriam que ter o plano da aula, porque você diz uma aula que vai falar sobre seres vivos, uma aula que vai falar sobre contos, mas o que é sobre seres vivos que vai ser abordado, sobre contos? Será que é algo novo que eu já dei a aula remota? Será que é um assunto que eu ainda vou tratar lá na frente? Então nós tivemos essa dificuldade, nós tivemos muito pouco o uso dessas videoaulas, porque os professores alegavam que eles não tinham como prever a orientação para o aluno assistir a aula na TV se eles não conseguiam assistir a aula com antecedência. Porque a aula ela só fica no site uns 5 dias depois que ela é exibida na TV. Se antes dela ser exibida na TV, se ela já estivesse no site, isso era uma boa forma do professor planejar, ele assistia a aula pelo site, que ele não tem problema para fazer isso, e poderia ver lá o conteúdo e recomendar para os alunos, tá? Então esse recurso, ele foi pouco utilizado pelas nossas escolas por essa dificuldade de planejamento por parte dos professores, né? Eu cito hoje as videoaulas da SE, mas a gente tem disponível na internet uma infinidade de videoaulas que o Brasil inteiro, que as redes estão produzindo, estão postando, né? Nós temos bons materiais nessas videoaulas, mas o acesso pelos nossos alunos ele é um complicador. Agora é importante lembrar também, né, porque eu sei que, né, a SELA faz muito investimento nessas videoaulas. O nosso currículo, ele é um currículo que tem foco no desenvolvimento dos conteúdos procedimentais, que são os conteúdos que geram o desenvolvimento de habilidades, né? E as habilidades geram o desenvolvimento de capacidades, né, ou de competências, como está previsto na BNCC. Eu tenho um posicionamento um pouco crítico em relação às videoaulas, né? Eu acho um recurso importante para os alunos desenvolverem conceitos e atitudes, mas para o desenvolvimento de habilidades, eu acho ainda um recurso bastante limitado, né? Eu não posso falar por todas as áreas, né? Eu falo por algumas videoaulas de ciências que eu assisti, e nós temos que ter, né, essa compreensão. Muitas habilidades, para que os nossos alunos desenvolvam, vai ser necessário que ele tenha interação com o professor, que ele tenha acompanhamento com o professor, ou interação com os outros alunos, né? Mas eu ressalto que as videoaulas é um recurso importante que o professor poderia trabalhar para essa abordagem de cunho mais teórica, né, para trabalhar aqueles conteúdos conceituais, alguns atitudinais e até factuais.
Uma outra ação importante nossa, que é a formação para coordenadores e professores, ela ficou muito prejudicada no contexto da pandemia, né? Primeiro, pela natureza do trabalho, da gente não poder ter encontros presenciais, pela grande rotina de trabalho que nós ficamos, assim, não foi fácil para a gente ficar de fevereiro até maio produzindo aquelas rotinas, e assim, tinha que produzir tudo, enviar tudo para a escola, produzir as atividades do portal, né, publicar lá, produzir as atividades do caderno, tudo isso demanda muito tempo, tem que revisar, os cadernos eram a gente que imprimia, né, era todo um trabalho logístico, né, eu lembro que teve até pessoas aí da própria equipe do ensino especial que nos ajudou na organização do material, a colecionar, grampear, empacotar. Então, assim, nós ficamos esses meses de fevereiro a maio muito voltados para esse trabalho, né, de conclusão do ano letivo de 2020. E foi muito difícil fazer tanto a formação com o coordenador como o professor e o próprio acompanhamento pedagógico. Nós não tínhamos tempo e nós vimos que a escola também estava sobrecarregada. Mas ainda foi possível fazer algumas formações com os coordenadores e foi possível fazer algumas formações com os professores do 5º ano, com o trabalho naquele caderno, né? E, como eu falei, eles destacaram a importância do caderno, mas colocaram como uma dificuldade a proposta que o caderno, as atividades eram feitas pelos alunos no contraturno. Nós, na troca de conversa que a gente fez com os coordenadores, a gente percebia muita fragilidade nesse trabalho, né? Porque os próprios coordenadores colocavam a dificuldade de acompanhar o trabalho dos professores, porque pela natureza desse trabalho, ficou tudo muito difícil. É difícil nós da SEMI acompanharmos o que está ocorrendo na escola pelo coordenador, pelo professor. É difícil o coordenador pedagógico também fazer esse acompanhamento. É claro que nós temos escolas que, pela natureza do seu trabalho pedagógico, coordenadores e gestores se empenham mais, então há um maior planejamento, né, e uma melhor implementação dessas atividades, e outras não. Então, o nosso grande desafio para 2021 é tentar fazer um maior acompanhamento desse trabalho, né? Nós fizemos uma reunião com os coordenadores pedagógicos há 2 semanas atrás, onde nós discutimos o calendário, né, o calendário do ano letivo para 2021 que a SEMI vai promover, né? Eu não sei se já foi compartilhado aí com toda a equipe, mas se não foi, em breve vai ser. Então, nós fizemos um calendário tirando todos aqueles feriados nacionais que ficaram como dia letivo em 2020, deixamos apenas um sábado letivo por mês, e essas atividades complementares no contraturno, elas ficaram em apenas 1 hora, né? As turmas do 5º ano, esses meses, chegavam a ter 3 horas. E a gente sabe que a eficácia disso é muito pouca. Quando a gente voltar a ter o ensino presencial, a gente pode rever algumas coisas, né? Inclusive, as escolas, até algumas cobraram: mas a gente não pode aumentar as aulas aos sábados, incluir feriado, ou passar mais atividade para o contraturno, para terminar as aulas mais cedo, porque o nosso calendário está indo até o dia 12 de janeiro, né? E a gente tentou fazê-los compreender que no ensino remoto, quanto mais a gente aumentar a carga horária de trabalho semanal, a quantidade de horas-aula para o aluno, mais difícil vai ser a implementação dessas aulas, mais difícil vai ser para o coordenador acompanhar o trabalho do professor, mais difícil vai ser para o professor acompanhar o trabalho do aluno e mais difícil vai ser para a gente da SEMI acompanhar o trabalho da escola, né? Então, esses são um pouco dos retratos, dos desafios que nós encontramos, né? Todas as dificuldades de implementar o ensino remoto, com as particularidades da nossa rede, né? Que nós temos aí crianças ainda em fase de desenvolvimento
do seu processo de alfabetização, com pouquíssimos acessos a recursos de mídia, né? Mas, como eu falei, a gente não pode parar, a gente tem que manter o vínculo, então nós temos que correr atrás, né, e tentar reduzir ao máximo esses danos. Agora, temos que ter clareza que a gente não vai conseguir implementar o nosso currículo, né, de forma plena, e quando voltar o ensino presencial, nós vamos ter que buscar estratégias de ter apoio pedagógico que vise superar essas dificuldades de aprendizagem que os alunos tiveram, tá? Então aqui eu fiz uma síntese do que o que a SEMI ofereceu como recursos e ações para a implementação do ensino remoto nesses últimos meses, tá? Não sei se vocês já querem comentar alguma coisa, perguntar agora, né? Sintam-se à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida. Tudo ok? Tudo. Então acho que a gente pode avançar para o próximo, né? Aí só lembrando aqui o que está proposto, né? Então nós vamos ter na semana que vem, na terça e na quarta-feira, a formação para os gestores e coordenadores. Então aqui no dia 26, na quarta-feira à tarde, está previsto um horário, um período de tempo que a gente vai reservar a equipe do Departamento de Ensino Especial para fazer aí algumas discussões, algumas intervenções com a escola. Na quinta e na sexta-feira é o planejamento, o planejamento na escola, onde já vai estar tendo todo esse preparo, né? E no dia 31 de maio, a última segunda-feira de maio, inicia o nosso ano letivo, né? Então a escola já recebeu um calendário, e aí a nossa divisão em bimestre não vai ser por dias, né? Vai ser por hora. Então as escolas vão trabalhar 5 horas por dia, né? 4 horas no horário normal, e vai ter 1 hora de atividade complementar, né? Que nós vamos sugerir para as escolas, ainda nesse encontro, que não foi decidido, que essa 1 hora complementar de atividade que o aluno vai fazer em casa, que ela fique voltada para esse apoio pedagógico para aqueles alunos que estão com mais dificuldade, tá? Então a gente tem ali, no dia 22 de julho, completa 200 horas, então as escolas vão estar fechando ali o primeiro bimestre, até chegar ali, né, no 12 de janeiro de 2022, que é quando se fecha o ano letivo. E a gente colocou na metade do ano letivo, ali em setembro, na metade de setembro, nós ainda estamos prevendo 2 dias de planejamento, né? A gente imagina que no segundo semestre a gente possa ter alguma possibilidade de já ter alguma atividade presencial na escola. Então a gente achou importante colocar esse planejamento, 3 dias de planejamento, para tentar discutir com a escola, avaliar um pouco do que ocorreu no primeiro semestre e tentar propor, né, algum ajuste, alguma melhoria para o segundo semestre, tá? Aí pode avançar aí o slide. Então, para o planejamento do ano letivo, nós já temos muito material que foi produzido, né? Entre os recursos, nós vamos elaborar e entregar para a escola o nosso PROA, né? O nosso PROA, que é um diagnóstico, é uma política de assessoramento pedagógico para a SEMI. Sempre no início e do final do ano, a escola elaborar um diagnóstico, né? A PROA é o que dá o norte para o trabalho que vai ser feito. Nós não fizemos PROA no final do ano letivo de 2020, mas nós vamos fazer agora no início do ano letivo de 2021. E para tentar ajudar, nós vamos tentar imprimir esse PROA e entregar para a escola. É desafiante? Tá, como é que no ensino remoto o aluno vai fazer uma atividade escrita? Ele vai levar para casa? Vai ter que levar. Há risco do irmão, do irmão mais velho, do pai responder por ele? Mas o que é que nós temos que fazer? Procurar orientar a família
de que as crianças devem realizar essa atividade com base no que elas aprenderam, que não pode ter ajuda, que ninguém pode estar fazendo pela criança, ou que essa atividade não vale nota. Esse é um instrumento de planejamento, é um instrumento para o professor diagnosticar as maiores de dificuldade e, a partir disso, planejar a retomada de conteúdos. Muitas escolas colocam muita dificuldade para fazer um diagnóstico no contexto do ensino remoto. Mas todos os especialistas que eu tenho acompanhado as discussões, eles reforçam isso. Mais do que nunca no ensino remoto, é preciso diagnosticar. Há defasagem em todas as áreas? Há. Mas ainda os casos mais graves. Então, nós temos que identificar quais aqueles objetivos de aprendizagem os alunos estão com maiores dificuldades, né? No ensino fundamental, os objetivos de aprendizagem que a BNCC chama são as competências e as habilidades, né? Então, a gente vai identificar lá a natureza dos conteúdos que os alunos estão com mais dificuldade. E a partir desse PROA, que deve ser feito no início das aulas, nós estamos orientando as escolas que o primeiro bimestre do ano letivo de 2021 seja uma retomada dos conteúdos que os alunos tiveram mais dificuldade nesse diagnóstico referente ao ano anterior. Então, por exemplo, o aluno do terceiro ano, o primeiro bimestre dele vai ser a retomada de conteúdos do segundo ano, o aluno do quinto de conteúdos do quarto e assim por diante. Nós vamos pegar todas aquelas rotinas que nós já produzimos para a escola nesse período e vamos organizar uma coletânea e aí vamos entregar para a escola, né? Nós já temos esse material, a gente não vê necessidade dele ser refeito, mas vamos oferecer essa coletânea de rotinas e apresentar para a escola para ela incluir na sua rotina de planejamento, fazer as adaptações e tudo mais, né? Para alguns anos, como segundo e quinto, a gente tem rotina para 23 semanas de aula. A partir do segundo bimestre, isso daí, né, contemplaria quase todo o ano letivo de 2021, né? Porque a gente, se o primeiro bimestre vai ser uma retomada dos conteúdos do ano anterior, de fato, nós só vamos trabalhar o currículo do ano série mesmo em 3 bimestres, né? E lá pelo calendário, eu acho que isso dá 25 semanas, uma coisa assim. Então, assim, a escola vai ter um repertório de propostas de atividades para serem trabalhadas com os alunos que eles podem adaptar e ajustar. E com uma vantagem, eles vão receber tudo agora, não vai ser aquele envio quinzenal que tomava muito nosso tempo e às vezes não chegava com o tempo hábil da escola fazer o seu planejamento. As atividades do portal que já foram produzidas vão continuar, mas nós vamos ter novas publicações quinzenais também, né? A gente está tendo uma série de dificuldades para alimentar esse portal, porque tem um setor novo de uma secretaria que cuida agora, né? Ele está com as atividades desse ano, mas eles não incluíram as 125 atividades do ano passado, e a gente cobrou, né? Me parece que eles vão até passar a senha para que a gente possa alimentar esses dados. E vamos trabalhar também o caderno de atividades do quinto ano, mas com um formato diferente, a gente ainda está definido. Não vai ser como foi agora, que a gente fazia um caderno, a gente imprimia e dizia o dia e o horário de duração da aula que tinha que ser feito com contraturno. A ideia é que o professor trabalhe essas atividades na sua rotina, no seu turno de trabalho. Tá? Eu acho que ainda tem mais um slide, né? Ou esse é o último? Tá. Aí, um grande desafio nosso vai ser procurar fazer um maior acompanhamento do trabalho que a escola realiza e também ter um calendário de formação para coordenadores pedagógicos. Então, nós estamos querendo retomar um calendário que nós tínhamos, que nós fazíamos formação com os coordenadores pedagógicos toda a última quarta-feira do mês, e também estamos prevendo pelo menos uma formação bimestral com o professor. Agora, como é que vai ser essa formação? Vai ser como nós estamos agora, via Google Meet, né? Os formadores vão ter que interagir com os alunos por aqui, aí vamos ter que buscar, algo muito novo, né? A gente encontra resistência de todas as partes, é uma dificuldade a mais, nós vamos ter que trabalhar aqui, vamos fazer uma formação,
envia o material para os professores ou os coordenadores lerem com antecedência, orienta eles a lerem, avisa que no dia da reunião online pelo Google Meet cada um pode contar um relato, né? A gente pode aqui agora poderia estar assistindo um vídeo e discutindo. Então, são esses recursos que nós vamos ter, né? Nós vamos ter que nos adaptar a essa realidade. Temos que ter a clareza que isso não vai surtir o mesmo efeito do ensino presencial, mas são os recursos que nós temos atualmente, né? Google Meet, os nossos computadores, né? Os apps, né? Os aplicativos de troca de mensagem, de videoconferência, esses são os recursos que nós vamos ter, né? Inclusive, a gente tem uma equipe nova na SEMI agora, naquela coordenação de tecnologia, que tem uma equipe que está se dispondo a fazer algumas formações também sobre o uso dessas tecnologias, desde produção de videoaula, utilização desses recursos, né, que eles querem colocar para a escola e tudo mais. Eu até falei que queria que a nossa equipe também recebesse essa formação, né? A gente ressalta, eu vejo que a gente tem que ter esse olhar para o uso dos recursos tecnológicos. Eles não podem ser o principal instrumento para viabilizar a implementação do ensino. A gente tem que ter alternativas, mas, ao mesmo tempo, eles têm que estar inseridos, né, porque são recursos que vieram para ficar e o ensino não vai voltar a ser como antes, né? A gente tem que ter muita clareza em relação a isso. Então, assim, os desafios são grandes, a gente espera que no meio desse trabalho a gente possa retornar presencialmente com as escolas, né? Mas até lá a gente vai ter que trabalhar com essas ferramentas e com esses recursos que a gente tem. Eu sempre falo para a minha equipe que, mais do que nunca, formadores e assessores pedagógicos precisam estudar, precisam ler muito, né? No nosso caso aqui é assistir vídeo, né? Porque o que a gente tem de produção sobre o ensino remoto é tudo muito recente, né? E a gente não está tendo uma contribuição do nosso Ministério da Educação, né? O que a gente vê é propostas de ações de trabalho que estão sendo produzidas por organizações não governamentais, fundações, grupos de pesquisa de universidades, né? São esses grupos, são essas instituições que estão procurando contribuir, estão possibilitando momentos formativos em webinários, né, em lives, e trocando experiência, né, e possibilitando relato de professores, de formadores que conseguiram, nas suas realidades, em seus contextos, né, realizarem diversos trabalhos. Então é isso, gente, o desafio é enorme. A gente percebe que a escola ela tem muita dificuldade também de acompanhar esse trabalho que é feito como professor, né? Porque o que a gente orienta? O professor, ele deve estar disponível para a turma naquele turno que ele trabalha, né? Se ele trabalha de manhã, o turno dele da manhã deve estar reservado para esse trabalho. Por mais que ele possa não ter os recursos que numa escola particular tem para possibilitar o ensino online, que é a interação online com o aluno, mas ele tem que estar nesse turno dele disponível. Se um pai ligar para o celular dele para pedir uma informação, se um aluno, né? Porque assim, a gente coloca... O que a gente vê? Muitas escolas têm assim, tem um grupo de alunos que tem acesso ao WhatsApp, né? Principalmente alunos ali mais do 4º e do 5º ano, e tem alunos que não têm. Às vezes, o número de alunos que não tem é maior do que o número de alunos que tem esse recurso, né? Tem escolas que falam para a gente que todas as atividades com os alunos são trabalhadas pela reprodução de apostilas e uso do livro didático, né? Isso nos coloca muitas limitações e desafios. Mas a gente percebe que ainda existe algumas dificuldades desse acompanhamento e que o trabalho precisa ser aprimorado, né? Como eu falei no início, eu não tenho muito conhecimento do trabalho que vocês fazem, né, com as equipes das escolas, né? Eu fico vendo a importância
de que esses recursos que a gente enviava para a escola, será que chegavam nesses profissionais? Será que esses textos chegavam para eles? Porque, assim, o nosso contato com a escola é com os coordenadores pedagógicos. Então, nós enviamos os instrumentos para o coordenador pedagógico. É um diagnóstico, é uma apostila, é um texto, e orientamos que eles encaminhem todo esse material para os professores, né? Agora, da mesma maneira que a gente, às vezes, fica sabendo de professor que não recebeu, a gente também fica preocupado, né, que os profissionais que apoiam o ensino especial, será que eles receberam esse material? Como é que a gente pode garantir isso, né? Na conversa que eu tive com a Sandra e com outros colegas aí esses dias, eu falei dessa importância, né? Eu até enviei para a Sandra uma diagramação que nós fizemos do nosso currículo, separando o caderno por ano. Porque a Secretaria Estadual de Educação, ela é responsável por isso, né? Ela que coordenou o trabalho do novo currículo. Só que eles não fizeram uma impressão oficial do currículo. Eles só disponibilizaram para a gente um documento em PDF de 1.700 páginas, da educação infantil até o 9º ano. Mas o professor dos anos iniciais, ele precisa ter uma publicação por ano, né? O caderno do 1º ano, com todos os componentes. O que o aluno vai estudar em matemática, em língua portuguesa, em geografia e história. Então, nós fizemos um trabalho, assim, bem manual, vamos dizer assim, né? Um copia e cola do currículo, e fizemos o caderno do 1º, do 2º, do 3º, do 4º e do 5º ano. Já enviamos para a escola e estamos orientando que todos os professores peguem esse arquivo, imprimam, encadernem e tenham o seu currículo. Para a equipe também que trabalha com um profissional que auxilia esse trabalho do ensino especial, eu acho importante também ele ter acesso a esse material e também a esses outros recursos que nós enviaremos à escola, né? Os cadernos, as atividades, as rotinas, né? Isso já está pactuado, tá? Eu vou compartilhar, né, com a Sandra, né, e com outras pessoas da equipe, todo esse material que a gente for enviar para a escola, eu também vou enviar para vocês, né? E a gente reforça a importância que esse material chegue para os profissionais, para que eles também possam intermediar esse trabalho, que isso possa facilitar algum trabalho lá com o aluno que tem uma determinada necessidade, né? E tudo mais, né? Então, esse é um pouco do cenário que nós temos. Os desafios são grandes, mas a gente vai insistir, né? E aí, semana que vem, a gente vai ter, como eu já falei, vai ter um encontro formativo com os coordenadores e gestores, que aí eu acho importante que de antemão, que vocês acompanhem, porque nós vamos discutir algumas coisas e pedir que eles falem um pouco das experiências do uso desses recursos pedagógicos, né? Além do fato que vai ter um momento também, né, para participação aí do departamento, tá, gente? Então é isso, tá? Se vocês quiserem comentar, perguntar. Já estamos aqui imprimindo, vamos encadernar, como você sugeriu, vamos estar distribuindo, né? Porque é importante. Sandra, não está dando para ouvir. Eu esqueci do meu pequeno óculos. Dizer que a gente, esse material que o Hélio já mandou, aqui a gente já está imprimindo, vamos encadernar, já está aqui sendo feito, porque a impressora já deu um pequeno problema, mas nós estamos resolvendo. E vamos estar divulgando, porque é importante que todos tenham conhecimento. Até porque, Hélio, faz pouco tempo que o departamento soube acerca desse caderno, que antes eles não tinham conhecimento sobre isso, não é isso, meninas? O que foi falado aqui é isso, que há uns anos atrás ninguém sabia disso, que estava acontecendo, né? E é por isso que é importante essa nossa conversa, por isso que é importante essa troca de experiência, você está falando, e eu queria agora ouvir também os demais, né? Porque eu estou satisfeita com o que você falou, mas eles que estão no dia a dia, né? Eles vão saber também dizer o que é de perguntas que eles têm para poder aproveitar a oportunidade de ter você aqui, né, Hélio? Sei também que você sabe de tudo, né? Você também está aprendendo. Eu acho lindo também da sua Exato. Parte, muito humilde também.
para dizer que não sabe tudo, mas aquilo que não souber, vamos procurar saber, né? Isso, Hélio. Né? Isso, exatamente. Por isso que é importante isso, tá? E tem alguém que gostaria de falar, porque ninguém colocou nada aqui no chat, eu estou acompanhando, e essa é a hora de perguntar. Vamos lá? Vamos aproveitar o professor Hélio aqui. Esses cadernos, vocês têm alguma? Vocês já tinham? Como foi a vivência de vocês em relação aos cadernos, gente? Vocês têm alguma coisa para compartilhar com isso? Era importante, não sei se vocês têm dados sobre isso, como esses cadernos chegavam lá nos alunos, né? Exatamente. A gente dá sentido para você também, né? Para dizer como que está sendo feito isso. Ou a gente não estava conseguindo, nós não conseguimos utilizar, assim, ver como eles estavam sendo aplicados. A gente não conseguiu fazer isso, não teve esse momento. Esses cadernos aqueles mesmos que estavam no portal, Hélio? Aquelas atividades? Não. As atividades do portal eram esses cadernos eram específicos para o 5º ano. Eram atividades de língua portuguesa e matemática que a gente mesmo produziu, imprimiu e enviou para a escola já nesse formato, já especificando o dia e a carga horária que tinha que ser trabalhado, porque era um material que ia contar como carga horária do 5º ano, né? Os alunos do 5º ano só concluíram o ano letivo em abril, para dar tempo deles entrarem na rede estadual para ingressarem no 6º ano, porque nós tivemos que usar dessa estratégia de ter atividade no contraturno contando como carga horária, né? Eu lembro, só não cheguei a ter acesso, mas eu ouvi falar sobre isso, sim. Deixa eu só falar um pouquinho aqui. Hélio, eu sou a Nelinha, sou do Centro de Apoio ao Surdo, que fica junto com a Educação Especial. E ano passado, na gestão que o Márcio ficou, a gente produziu um material para trazer acessibilidade ao portal, usando essas atividades que tinha na plataforma, né, que a equipe do ensino colocava. Só que assim, nunca a gente conseguiu colocar ela dentro do portal, porque nós tivemos alguns entraves lá na prefeitura, porque, como você relatou, né, a questão da morosidade para postar, por não ter o acesso e senha. Né? Então eu ainda sinto falta, porque eu produzi um monte de coisa e não foi colocado na plataforma. E eu creio que ajudaria muito as crianças com deficiência e sem deficiência. Aí eu não sei se tu chegou a saber desse material. Não chegamos, né? Como eu falei, o nosso sonho é que esse portal ele vire uma plataforma e que a gente tenha o nosso site próprio, né? Que a gente não seja vinculado ao site, né? Eu até falei, gente, por que não traz isso aqui para cá? A gente tem uma questão do pessoal de informática. Eu também domino algumas coisas. Nós poderíamos fazer isso, porque o atraso nessa divulgação das aulas era bem notório, né? E a gente não teve acesso de jeito nenhum e estava sendo cobrado pelo conselho escolar de ter acessibilidade, não só em língua de sinais, mas que as atividades fossem acessíveis ao aluno. Então, assim, o que foi criado? Foram links onde a criança clicava e aquela planilha, ela ficava interativa. O aluno podia puxar, ele podia arrastar, ele podia ligar, entendeu? Aí ficava bem melhor para a criança. Não, eu reforço a importância do Departamento de Ensino Especial também fazer essa cobrança, porque nós precisamos, né, ter esse portal melhor estruturado e com o que eles chamam de com um domínio próprio, né, que ele não seja um apêndice do site, assim. Não é que é um problema ele estar lá dentro do site da prefeitura, porque tem uma equipe específica lá do site da prefeitura que eles acabam tendo que cuidar de portais de todas as secretarias, né? E a gente precisa ter uma equipe própria da educação. Então, nosso portal ele ainda está muito limitado, a gente só tem a publicação das atividades. Ele poderia lá ter a aba do ensino especial e poderia ter uma série de recursos do ensino especial para ajudar no trabalho, tanto com a família, com os alunos, com os professores, com os profissionais que estão lá
está na escola. Então, assim, a gente tem que somar esforço. A gente já colocou essa demanda para a secretária, né? Inclusive, depois de muita cobrança, né, a gente está com a promessa de que nós vamos ter a senha para publicar as atividades do portal, né? Só que, assim, a gente precisa mais do que isso. E a gente precisava de ter uma pessoa específica para cuidar disso, né? Para ficar alimentando e para dar a ele o que se chama de uma plataforma, né? Que isso não é apenas um espaço para publicação e para você baixar, que você possa interagir, que você possa lá deixar textos, né? Que você possa usar o portal como instrumento de formação. Espaço, né? Essas formações, por exemplo, a gente quer dar uma formação, tipo uma live, ter um lugar para ficar. A gente tem um curso de Libras para fazer, a gente não tem onde hospedar. A gente vai hospedar no YouTube, né? Tem todos esses entraves. E Marinélia, nós sugerimos, não foi desde que voltaram as aulas, no caso, nós fizemos essa sugestão dessa abazinha que contemplasse a educação especial. Eu sou a Adriana, da Educação Especial, tá? Me apresentando agora. E aproveitando o momento, eu queria entender um pouquinho mais do caderno. Esse caderno, ele começou a ser disponibilizado logo em outubro ou ele veio ser disponibilizado agora? Não, foi só esse ano, Adriana, porque foi esse ano que a gente tinha que ter algum instrumento que permitisse com que a gente aumentasse a carga horária dos alunos do 5º ano para que eles terminassem o ano letivo mais cedo, porque os alunos, como as aulas no estado iam começar na primeira semana de maio, né, e os nossos alunos do 5º ano todos obrigatoriamente saem da nossa rede e vão para o estado, aí para antecipar o término do ano letivo do 5º ano, nós elaboramos esse caderno. É um material que os professores já trabalhavam com os alunos, porque vocês sabem que os alunos do 5º ano passam pela avaliação do IDEB e tudo mais, né? Então, os professores, os nossos formadores de língua portuguesa e matemática, o Agnaldo e o Loverly, já trabalhavam esse material de forma presencial, e aí surgiu a proposta, né, de fazer esse caderno para trabalhar esse reforço com os alunos no contraturno. Mas, assim, foi uma estratégia para contar carga horária, que a gente vê muita dificuldade disso, porque a atividade feita no contraturno, sem o acompanhamento do professor, é muito difícil. Já é difícil no turno, que o professor tem que estar acompanhando por essas dificuldades que eu relatei. Então, assim, no contraturno, é mais difícil ainda. O que nós estamos propondo agora é não mais naquele formato da gente entregar um caderno impresso para ser trabalhado, é a gente fazer atividades, envia para a escola e o professor insere na sua rotina semanal, ele escolhe o dia e tudo mais, tá? Mas a gente vai continuar produzindo esse caderno de atividades, tá? A gente, como eu falei, a gente está em planejamento. A proposta que está, eu acho que é ter um caderno quinzenal, tá? A gente, quando define isso, compartilha com vocês, quando a gente for enviar esse material para a escola, que agora vai ser via digital, a gente também, né, pode compartilhar com vocês, né? Depois eu vejo para a Sandra, não sei se vocês têm um e-mail próprio, ou se eu fico enviando tudo para o e-mail da Sandra e da outra colega que eu também já enviei, né? São detalhes que a gente pode ver depois. Mas a gente quer, né, que todo esse material que a gente está enviando para a escola também seja enviado para vocês terem esses recursos, né, para orientar os profissionais para potencializar o uso desse material. Exato. Aí você perguntou sobre o nosso acompanhamento, como nós teríamos a devolutiva, né? Nós temos umas fichas que vocês também, creio que vocês têm, que foi baseada também na ficha de vocês, de acompanhamento das adaptações que os profissionais fazem. Aí, por isso que eu perguntei em relação ao caderno, porque pelo menos nos que eu li, as fichas das escolas que eu acompanho, eu não notei lá eles relatando nenhum tipo de caderno, por isso que eu estou perguntando. Não sei das demais colegas, mas nas escolas que eu acompanho, eles não relataram sobre o caderno. Tá, lembrando que foi só para o 5º ano, tá? Eu não sei se você acompanhava turmas de 5º, mas ele foi só para o 5º ano. Tá.
E também, Hélio, sou eu, Lei. Que aconteceu? Muitos dos professores de AE, eles fizeram as adaptações, né, desses cadernos. Eu acho que aconteceu muito isso. Eles tiveram acesso ao caderno, mas para os alunos com deficiência, eles fizeram as adaptações e enviaram para os alunos. Certo. Foi basicamente o que aconteceu em algumas das escolas que eu acompanho, assim, como a deficiência da criança era, assim, bastante complexa, né, causava umas maiores dificuldades, algumas mediadoras, elas pegaram um caderno e elas fizeram, né, as adequações necessárias para poder utilizar. Então, assim, o caderno foi útil, né, serviu de base ali para elas fazerem as adequações para garantir a acessibilidade, né? Certo. Agora, e em relação às turmas ali mais iniciais, primeiro e segundo aninho, assim, o que é que vocês perceberam? Porque eu imagino o quanto deve ser mais complexo ainda o trabalho para esses alunos, né? Vocês tiveram algum registro do que os professores, mediadores colocavam? Porque a maioria desses, para os alunos ali do primeiro e segundo ano, ainda não estão ali com habilidade de leitura e escrita, o trabalho era ainda mais difícil, né? Quando os alunos tinham acesso a celular, a mensagem, aos recursos de WhatsApp, muitos professores ainda conseguiam alguma interação com esses alunos, né? Mas quando não tinha, ainda é mais complicado, né, de ter esse trabalho. Sério, acho que todos as reclamações eram iguais, tanto do primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto ano. Todos tiveram dificuldades. Cada um foi se ajustando, se adaptando todo dia, para dar o leão todos os dias, né? Então, as reclamações sempre foram muito essas, todos os sete, pelo menos nas escolas, foi assim. Terminou, né? Terminei, já. Pode falar isso. Está gravando. Relatórios, né? Até onde nós lemos, assim, na grande maioria, eles mencionam ali, na verdade em todos, né? Eles mencionam as dificuldades, eles mencionam, como a Lei já falou, essa questão da dificuldade de acesso, da dificuldade de ter mais de uma criança na mesma residência, com apenas um aparelho celular. E muitas vezes esse único aparelho celular, ele era de uma pessoa que não ficava em casa o dia todo. Às vezes a mãe ou o pai, ou algum parente que tem, leva, né, para o trabalho. No auge mesmo, quando a maioria ficava em casa, ainda assim tinha essa dificuldade, porque muitas pessoas precisavam ainda assim sair, e outros também não tinham aquela condição de ajudar, porque ensinar pedagogicamente não é para todo mundo, né? A gente sabe que não é todo mundo que sabe, todo mundo sabe língua portuguesa, mas nem todo mundo sabe ensinar português, né? Então, todo mundo sabe fazer um cálculozinho ali de matemática, mas tem coisas que nem todo mundo sabe, né? Então, a gente tem muito nos relatórios essa menção, né, que os nossos profissionais fazem, as dificuldades de acesso, de condições mesmo, de auxílio, né? E tem o agravante ainda de que a nossa clientela são alunos com alguma necessidade especial, né? Então, ele já vem de uma dificuldade, né,
ali, tanto no âmbito familiar como no âmbito escolar. Então, assim, a questão de levar a sala de aula, né, para dentro de casa, gerou vários inconvenientes, né? Então, a gente tem nos relatórios menção a essas dificuldades que a gente realmente compreende cada uma delas, né? E o que a gente compreende, eu principalmente compreendo que foi muito difícil, mas vencemos, né? Então, da agora para frente, essa dificuldade toda que nós tivemos, ela nos dá, né, base também para pensarmos e repensarmos melhor o nosso fazer, né? Então, assim, eu vejo que foi realmente um ano de luta, né? Um ano de luta. E graças a Deus chegamos até aqui, né? Com todas essas dificuldades. Eu acho que essa é uma reflexão que nós precisamos fazer muito, né? Assim, nós tivemos a experiência do ano letivo todo remoto. Agora, o que a gente consegue identificar que a gente pode avançar, né? Porque, por exemplo, no nosso departamento a gente viu que aquela sobrecarga de produção de instrumento para o envio para a escola tirava o nosso tempo de acompanhar, né? Então, assim, a gente gastou tanta energia produzindo aquele material, mas a gente não sabe se de fato ele estava contribuindo como deveria, né? Então, por isso que a nossa avaliação vamos organizar os instrumentos que nós já produzimos, que a escola pode reutilizar novamente, e vamos tentar acompanhar lá na ponta se realmente está tendo uso, como é que a gente pode ajudar o coordenador pedagógico, os professores com esse trabalho. Então, eu vejo que a gente tem que usar muita experiência do ano letivo de 2020 e ver o que a gente consegue avançar para esse período, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Val. E, assim, achei bem bacana a sua ideia, né, também em relação à reorganização desse caderno, né, de ser, acho que quinzenal, você falou, né? O que está sendo proposto eu acho que vai ser enviado quinzenal, Isso, pois então seria bem bacana mesmo a ideia, né, porque aí os profissionais também da educação especial também teriam acesso, né, a esse caderno, e também fazer as adequações, né, necessárias. Claro que, como a Zafira falou, as colegas falaram, é um momento novo, né, e aí a gente já teve o ano passado com experiência como base, né, para a gente retomar agora o ano 2021, já com um pouco mais de bagagem, né, porque antes a gente estávamos perdidos, na verdade, né, sem saber. A gente, enquanto secretaria, né, eles enquanto escola, então fomos nos reorganizando, né, a escola dava ideia, tinha as ideias, a gente trazia para a coordenação, a própria secretaria também tinha as ideias, a gente levava também para as escolas, então foi um ano de muito aprendizado, né, e eu acredito que esse ano já com certeza vai ser bem melhor, né, as experiências que tivemos no ano anterior que não deu certo, né, para esse ano a gente já vai acertar um pouco mais, né, então eu acredito assim que, e essa parceria, né, que a gente faz com a educação infantil de manhã, foi bem bacana, né, a nossa fala, e agora pela tarde também com você, né, assim, também fechando essa parceria, né, essa colaboração, essa via de mão dupla, né, esse trabalho também eu acredito que fica muito bem bacana, né, essa ajuda, né, nos ajudarmos uns aos outros, e os principais a serem beneficiados são os nossos alunos, né? Certo, Hélio, o caderno vai continuar somente para o 5º ano? A ideia é que sim, a gente tem ainda uma outra particularidade, né, 2021 é o ano que está previsto para ter a avaliação do IDEB, né, para ter a Prova Brasil. Será que o MEC vai fazer? Será que ele não vai fazer? A gente não sabe, né? A gente não vê muita interação e muita proposição vindo do Ministério, por exemplo. Esse é o ano da Olimpíada de Língua Portuguesa e eles mantiveram, né? Eles não cancelaram. E a gente está com baixo número de inscritos e tudo mais, mas a gente também não pode ficar forçando os professores, porque a gente vê todas as dificuldades que eles têm para realizar esse trabalho. Então,
como nós imaginamos que vai ser um ano de avaliação da Prova Brasil, então é provável que, né, que esse caderno fique focado no 5º ano, que é um trabalho que já vinha sendo feito, voltado a essa preparação para o IDEB. Agora, a gente se preocupa muito com os outros anos também, né, porque muitas escolas trabalham as atividades que são do livro didático, outras apostilas, né. A gente também tem que ter um olhar muito cuidadoso para esses outros materiais, né, que a escola está produzindo. Não que eles não tenham uma qualidade até melhor do que o nosso, né, mas é que o que a gente faz, a gente acaba tendo ciência do que ele propõe, qual é o foco, qual é o objetivo, né. Agora, um desafio nosso também é acompanhar como é que está o trabalho. Muitas escolas preferiram usar as atividades do livro didático, ou que produziram apostilas ou outros textos, né? Então nós também temos que acompanhar, né, esse trabalho com os outros anos, né? A gente sabe que o aluno do 5º ano, por estar ali na final da etapa, a princípio ele teria até uma maior autonomia, né? Agora a gente fica muito preocupado com os alunos que estão ainda em processo de alfabetização ali do primeiro, né? Apesar de que é só o 1º e o 2º ano, a gente sabe que até o 3º ano ainda tem muitos alunos com dificuldade de alfabetização. Então, para esses alunos, né, o ensino remoto é ainda mais desafiante. Colegas, deixa eu compartilhar aqui um pouquinho. Na verdade, é compartilhar e também pedir que vocês fiquem à vontade. Hélio, nós temos, dentro do público da educação especial, nós temos um número de 9 alunos matriculados de crianças surdas, né? Então, essas crianças que estão, na grande maioria, na educação infantil, tem 2 crianças, aliás, 3 fundamental. Tem uma criança de zona rural e tem 2 de zona urbana. A minha preocupação em relação ao que você está falando de alfabetização, né, as crianças de 1º ano, por exemplo, é justamente nesse sentido, porque no ano de 2020, a gente sabe que foi um ano totalmente atípico, e os profissionais bilíngues efetivos foram todos lotados no ano de 2020, e eles não tiveram aquele momento para a gente estar fazendo o que está acontecendo agora, né? Nós estarmos orientando com eles e com a gestão da escola sobre esse público, porque ele vai se alfabetizar em língua portuguesa escrita, né? Então, essa compreensão para as pessoas que não têm ainda um pouco de conhecimento em relação a essa particularidade das crianças surdas, a gente vai precisar continuar essas nossas conversas, porque a grande maioria das crianças surdas, elas não estão alfabetizadas no 1º ano, nem na língua própria, né, Libras. Imagine no L2, né, que a gente chama, que as meninas estão aqui conhecem, em português escrito. Então, eu creio que nós teremos, assim, um desafio grande, né, as colegas que estão comigo, para que a gente atinja esse público e a gente consiga avançar. Porque a grande preocupação do Estado com essa chegada dessas crianças lá no estado, que eles chegam com o mínimo, né, tanto de Libras, nem tanto, mas o português escrito, eles chegam com o mínimo do necessário, né, e às vezes nem com esse mínimo, e eles saem lá do Fundamental 2 no estado, e vão para o médio, e eles ficam um pouco que esquecidos, né, porque é uma minoria, os surdos, né, dentro das deficiências aqui, pelo que eu observo no nosso município, é uma minoria. Então, é nós quem defendemos, né? Porque a gente não está aqui para representar e nem para estudar só uma deficiência, estudar todas, mas eu vejo principalmente que os profissionais que vão atuar, o professor bilíngue, né, ele precisa desse apoio, tanto que as meninas que estão aqui do CAI já sabem disso, elas sempre colocam essas angústias, e essa nossa parceria com o Fundamental, a gente precisa, porque eu creio que quando nós estamos com esse propósito, a gente consegue, porque aquela criança que não tem português escrito, e eu vou iniciar um ano letivo remoto,
eu tenho que preparar não só a criança, né? O professor bilíngue, ele vai ter que preparar junto com a escola, a professora regente, que não pode de forma nenhuma sair de cena, preparar a família, porque a maioria das famílias também não sabe, né, se comunicar com a criança. E imagine só ensinar a parte pedagógica, que já é um desafio para todas as famílias, para as crianças surdas é mais ainda, porque nós mesmos, né, o nosso conhecimento do português escrito para ensinar o surdo é só de quem trabalha na área. Né? E quando ele vai lá do 5º para o 6º, como agora, por exemplo, a gente não tem nenhuma criança que vai para o estado, né, que sai do 5º ano para o 6º. Mas é uma preocupação grande. E essa passagem do pré-2 para o ensino fundamental é, assim, de fundamental importância. Eu acho que é por isso que de manhã a gente dialogou um pouco e ficou a questão da inquietude de algumas colegas, porque ele vai chegar no 1º ano, né, com necessidades específicas, assim, que ele consegue, que ele pode, basta que a gente esteja alinhado, ajudando os profissionais, porque, infelizmente, né, a gente vai ter falhas, assim, enquanto seres humanos, mas o que a gente precisa é focar para não deixá-los no esquecimento. Sim, com certeza. Eliane, e é um público tão pequeno que dá para a gente fazer um trabalho com eles, né? Então, assim, dá para a gente saber quais escolas eles estão, quem é o profissional que está acompanhando esse aluno, quem é o professor regente, o que a escola pode estar fazendo para que esse aluno chegue no final do ano, pelo menos no mínimo, né? Minimamente alfabetizado. Então, assim, é um trabalho que dá para ser feito. E além... Perdão aí, colegas. E além desse profissional, se tratando de crianças surdas e alunos surdos, a gente tem também outro profissional, que é o professor de Libras. Então, eles, quando chegam na escola, principalmente do fundamental, não fundamental, né? Fundamental e infantil. Foi uma das grandes reclamações, né? Os gestores, eles chegaram assim a desafiar a gente, que nós tínhamos largado eles em relação a isso. Então, uma cobrança muito grande ainda. Eu creio que, assim, as nossas propostas para esse ano, a gente precisa afinar muito para que os gestores conheçam, né? Nós vamos fazer de tudo para que, após suas formações, nós possamos ter um tempo tanto com o fundamental como para o infantil, para a gente apresentar o nosso trabalho e que nós possamos visualizar o CAIS e a educação especial, que nós temos, né, dentro do departamento, o CAIS, que é também para dar esse apoio, não só os cursos de Libras, mas para dentro da escola, junto com o gestor, fazer ele conhecer esse profissional e qual é a necessidade dele dentro do âmbito escolar, que às vezes vai até muito mais que a escola, porque ele está lá junto com a família, ele vai dar uma orientação para uma família que tem um conhecimento mínimo, não só da questão de direito, mas de deveres também. Então, os profissionais estão na escola e as escolas, na verdade, elas estão um pouco perdidas, né, em relação a isso. Tem outros que até sabem, né, o papel, mas, assim, a gente não valoriza tanto quanto deveria, porque o nosso município, ele aderiu a um TAC, e nesse TAC deixa claro os serviços que nós devemos executar. Dentre esses serviços tem justamente isso, né, o projeto bilíngue, que dentro desse TAC ele diz que a gente vai atingir 100% das escolas públicas do município. Aí, às vezes, os gestores acham que é mais um profissional que vai ter na escola, né? É mais um profissional, é verdade, é mais um profissional, mas é mais um profissional que pode colaborar, porque o mesmo recurso que eu vou utilizar na minha aula de Libras para o público da educação especial em relação ao surdo, eu posso usar também, vai depender muito, eu posso utilizar para criança com TEA, eu posso utilizar também para criança com deficiência intelectual e assim por diante, né? Talvez não se encaixe em todos os públicos, mas a gente vê que é possível, com o mesmo material, se o professor regente que está na sala, o professor de Libras e bilíngue e professor de AE, se tiverem conhecimento e se apropriarem, eu vejo que a possibilidade é, assim, grandiosa.
O ano passado nós fizemos uma formação, logo que o Márcio veio, se não me engano, outubro, que poucos profissionais se utilizaram, né? Tem a questão que eles acham assim, porque da dificuldade. É como você acabou de dizer, se a gente for focar na dificuldade agora de fazer uma formação, porque nós não temos presencial, nós vamos ficar para trás, porque querendo ou não, os professores estão se reinventando. Então eu creio que dentro das possibilidades a gente tem um mínimo, a gente só precisa se apropriar, né, juntarmos realmente para que a gente consiga realizar no ano de 2021, melhorar o serviço, porque o serviço já tem, ele precisa de estrutura, precisa, mas é justamente para isso que nós estamos hoje, para a gente alinhar essas falas e vocês também conhecerem, quando vocês forem para a escola, vocês vão ver o trabalho que um profissional que está lá como professor de Libras, ele tem a desenvolver, e na nossa fala, quando a gente reunir com o gestor, ele tem o prazer de dizer, não, eu tenho um outro profissional, e esse profissional agrega, não é mais um professor, né, dentro lá da minha escola, eu tenho mais um professor para acrescentar, ele não acrescenta só para criança com deficiência, ele acrescenta também para o todo. Eliane, é importante falar que nós vamos priorizar todas as escolas que têm surdo com o projeto, para que ajude na comunicação dos profissionais. Então, toda a escola vai aprender Libras para lidar com os alunos e vai facilitar bastante esse processo de inclusão. E além disso, né, eu ia até, a Marinela já falou, né, eu ia até relembrar, né, assim, que além disso, da importância também desse projeto, né, da grandiosidade que a gente vê, que é a disseminação da Libras, né, que é uma língua também a importância dentro das escolas, né, e porque hoje nós já temos profissionais surdos, né, que são efetivos, passaram no concurso, que estão aí trabalhando nas escolas. Olha bem né, a grandiosidade desse trabalho, né, porque lá dentro da escola onde tem esses profissionais surdos, não tem, as pessoas não sabem Libras, né, e aí essa disseminação da Libras, com esse profissional lá dentro, aí toda a comunidade, todos da escola, os que trabalham lá na escola vão aprender Libras, né, e aí a importância dessa língua, a importância da comunicação e do próprio profissional que está lá se sentir valorizado. Olha que maravilha, né, gente? Olha, eu quero que eu fique tranquila em relação a tudo isso, porque eu tenho certeza que isso tudo aí que a gente está falando, a grande maioria é coisa nova para o Hélio, né? Mas eu fico feliz de saber que todas essas nossas dificuldades, por todos os processos que a gente vai poder passar, a gente vai poder contar com ele. Né? Então, nós só precisamos informá-lo, a gente precisa interagir com ele, para que ele também possa estar nos ajudando. E, Hélio, eu sei que a maioria você não sabe, né? Porque são coisas mesmo que eu, por exemplo, eu não sabia. Eu cheguei aqui e descobri que o pai está aqui dentro do ensino especial e uma outra situação, né? E são duas coisas distintas, mas estão aqui juntas. E existe sim, essas falas são pertinentes, mas com certeza todas vão ser alinhadas, tudo que está chegando. Mas eu tenho certeza que o Hélio vai fazer o que ele pode também, né, Hélio? Porque tem coisas que a gente pode, né, e nós temos o nosso limite também, em algumas situações. Mas aquilo que você tiver o seu alcance, eu tenho certeza que você vai estar nos ajudando. Né? Não tem como o Hélio vir de lá para cá para oferecer ajuda, se muita coisa ele nem sabe. Nós aqui vamos levar, né, para que ele possa entender a problemática. Tá bom? Mais alguém quer falar? Ou a gente já pode encerrar? Lembrando que é bom a gente preencher a nossa lista, tá? Para a gente marcar a presença aí, aí o link. E a hora é essa, para a gente já estar ou liberando o nosso querido Hélio, ou fazendo mais alguma pergunta. Mais alguém? Todos contemplados? Então, Hélio, eu quero te agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade, né, pela vontade de estar aqui alinhados conosco. E eu tenho certeza que também na quarta-feira a gente vai poder contribuir, né, para que haja um esclarecimento também na parte do nosso trabalho, que tantas vezes as pessoas fazem muitas perguntas para ir, mas não vêm fazer a pergunta no lugar certo, né, para ter as respostas certas.
Então, você fez a coisa correta, eu quero te agradecer, porque, na verdade, você está dando espaço para que o nosso trabalho também seja apresentado, né? Tá bom? Muito obrigada, que cada um também que ficou até agora. Eu tenho certeza que se tiver alguém ainda que tem algum tipo de dúvida, depois pode estar reunido para a gente tirar essas dúvidas. Essa história do caderno foi muito legal, por isso que eu toquei no assunto, sabe, Hélio? Porque muita gente não sabia, né, como é que isso funcionava. E, então, eu tenho certeza que agora nós estamos todos alinhados e vamos estar aqui num propósito só. Tá bom? Eu gostaria que você também falasse, né, se despedisse da gente, mas já levando o nosso agradecimento e o nosso carinho, viu, Hélio? Eu que agradeço o espaço, tá? Foi um prazer participar dessa conversa e nós estamos à disposição. Mais do que nunca, nós vamos ter que somar esforços, né? Trocar experiência e potencializar o trabalho para melhorar, né, o que a gente está planejando realizar, né? Eu reforço a importância da gente, né, quando for enviar o material que vai para as escolas, principalmente essas atividades, esses cadernos, as atividades do portal que tem que ser feita com os alunos, né? Vamos reforçar como é que a gente faz essa divulgação, né, possibilita que esse material realmente chegue aos alunos e quais as adaptações vão ser necessárias. E vamos entrar na luta com a secretaria para que esse nosso portal vire uma plataforma, né, para que a gente possa incluir outros recursos. Então, assim, eu acho fundamental que a educação especial, ela tem que ter um espaço lá, né, para publicação, para divulgação de documentos, de textos, de vídeos, né, e que fique sendo também um espaço de pesquisa, que o professor, quando for planejar uma aula, que ele tenha que adaptar um recurso lá para o seu aluno, que ele também possa consultar esse nosso portal, né? Vamos somar força, porque esse nosso portal, ele tem que crescer, ele tem que ter autonomia, e a gente tem que ter uma pessoa. Eu acho que se a gente tiver uma pessoa para alimentar o portal, eu acho que é suficiente, né? Só que a gente ainda não tem. Por exemplo, a gente, assim, está tentando conseguir a senha para que o rapaz lá da nossa equipe, que fica lá na recepção, que entende um pouco, que ele possa incluir, postar as atividades que nós vamos fazer. Mas a gente tem que lutar para a SEMI ter o seu espaço, ter o seu domínio, o seu site, e aí todos os setores, todos os departamentos podem, né, colocar lá as suas produções, e realmente a gente vai ter uma plataforma, né? Um espaço não só para divulgar, mas um espaço para formar, né, para orientar e tudo mais, e que a gente possa interagir. Então, Sandra, eu agradeço mais uma vez, tá? E nós estamos à disposição, qualquer hora a gente pode participar de outras conversas, né? E assim, em relação a esse material que a gente vai divulgar, que a gente vai enviar para as escolas e que a gente vai encaminhar para vocês, se vocês tiverem dúvidas no material, não façam cerimônia, né? A gente está à disposição. E a mesma coisa em relação ao currículo, né? Eu fui um dos redatores do currículo, então, entre a equipe de vocês, a gente ainda tem umas 3 pessoas lá na equipe que foram redatores do currículo para algumas áreas. Se tiverem alguma dificuldade, algum entendimento em relação ao currículo, né, a gente também está lá para contribuir, tá, e para tentar ajudar a equipe, tá?